Aleluia. Abre a sua Bíblia comigo aí no livro de Daniel. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim para ele: você é um guerreiro. 21 dias. Amém? Eu posso dizer a você que estou jejuando os 21 dias. Estou firme. Amém? Glória a Deus. E uma das características de Daniel era a consistência, né, irmãos? Daniel era consistente no que ele determinou, no que ele determinava no coração dele. Amém? Daniel capítulo 1, versículo 1. Lembrar, querido, as irmãs, que dia 12 agora de outubro, vai ter aqui na igreja, às 18 horas, o Esquenta Betel. Vai ser uma noite quente, irmãos, uma noite abençoada aí para as irmãs. Não falte, que vai ser bênção em nome de Jesus. Aleluia. Daniel capítulo 1, versículo 1 diz assim: no terceiro ano de Jeoaquim, como rei de Judá, o rei Nabucodonosor da Babilônia atacou Jerusalém e os seus soldados cercaram a cidade. Deus deixou que Nabucodonosor conquistasse a cidade e também que pegasse alguns objetos de valor que estavam no templo. Nabucodonosor levou esses objetos para a Babilônia e mandou colocá-los no templo do seu Deus, na sala do tesouro. O rei Nabucodonosor chamou Aspenaz, o chefe dos serviços do palácio, e mandou que escolhesse entre os prisioneiros israelitas alguns jovens da família do rei e também das famílias nobres. Todos eles deveriam ter boa aparência e não ter nenhum defeito físico. Deviam ser inteligentes, instruídos e capazes de servir no palácio. E precisariam aprender a língua e estudar os escritos da Babilônia. O rei mandou também que os jovens israelitas recebessem todos os dias a mesma comida e o mesmo vinho que ele, o rei, comia e bebia. Depois de 3 anos de preparo, esses jovens deviam começar o seu serviço no palácio. Entre os que foram escolhidos estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá. Aspenaz lhes deu outros nomes, isto é, Beltesazar, Sadraque e Abednego. Daniel resolveu que não iria ficar impuro por comer a comida e beber o vinho que o rei dava. Por isso foi pedir a Aspenaz que o ajudasse a cumprir o que havia resolvido. Deus fez com que Aspenaz fosse bondoso com Daniel e tivesse boa vontade para com ele. Querido, nesse texto aqui, nós vemos um momento em que esses jovens, eles chegam na Babilônia. Todos aqui já sabem que o povo judeu, eles não foram levados de uma vez só para a Babilônia. Não foi assim, todos de uma vez. Os primeiros foram os nobres. Os primeiros foram aqueles mais cultos, os nobres de famílias, da família real. E nós podemos ver aqui no capítulo 1, no momento em que esses jovens, eles chegam na Babilônia. E ao chegarem ali na Babilônia, Nabucodonosor dá uma ordem ao seu liderado ali, o chefe dos eunucos, aquele que cuidava dos serviços do palácio,
para que ele pudesse separar entre aqueles jovens que tinham sido levados, jovens sem defeito, jovens de boa aparência, jovens cultos, que teriam que estudar, querido, que teriam que aprender a cultura da Babilônia, para que eles pudessem, depois de 3 anos de preparo, servir o palácio da Babilônia. E o rei determinou, querido, um certo tipo de comida, o rei determinou ali um certo tipo de dieta para esses jovens. Mas a Bíblia diz que Daniel propôs no seu coração não fazer parte daquilo. Querido, quando eu olho diante dessa atitude de Daniel, eu vejo, querido, que na nossa vida não é diferente. Há sempre, querido, uma escolha a ser feita na nossa vida. Na nossa caminhada há sempre uma escolha a ser feita. E cabe a nós, cabe às pessoas, querido, avaliarem as consequências de cada escolha que ela faz, de cada escolha que ela decide na sua vida. Embora jovem, embora Daniel fosse jovem, Daniel propôs a si mesmo, querido, fazer o certo, fazer aquilo que era correto, mesmo, querido, sabendo que estava correndo risco. Daniel decide fazer o que é correto, porque ele sabia que todos os valores morais, espirituais, que ele havia recebido, querido, dos seus pais, todos os valores morais e espirituais que ele tinha recebido dos seus antepassados, querido, não poderiam ser esquecidos. E ele decide, querido, permanecer firme nos valores a qual ele foi ensinado pelos seus pais, ele foi ensinado pelos seus antepassados. E acreditando, querido, que Deus o honraria diante daquilo, que Deus o honraria diante das suas decisões, que Deus o honraria diante daquilo que o seu coração propôs fazer. Daniel tinha sido ensinado pelos seus pais, Daniel tinha sido ensinado pelos seus antepassados. Querido, e a Bíblia nos mostra que Daniel propôs no coração a não se contaminar. E eu fico imaginando quão esse jovem, querido, aqui era fantástico. Porque estudiosos dizem, querido, que da Babilônia, ou melhor dizendo, de Jerusalém até a Babilônia, era uma caminhada de quase 800 quilômetros. É por isso que quando Daniel chega ali no capítulo 10, e ali no capítulo 10, alguns judeus já tinham voltado para Jerusalém, e alguns não voltaram para Jerusalém, e alguns não voltaram justamente por causa da idade, justamente por causa que a caminhada era longa. Outros não voltaram porque quiseram ficar mesmo na Babilônia. E eu fico imaginando esses jovens, querido, depois dessa caminhada toda, eles chegam ali, querido, e logo em seguida, pouco tempo depois, eles são levados, são escolhidos e são levados, querido, para um treinamento, por um spa, por um momento, querido, onde eles iam comer da comida do rei, onde eles iam beber do cálice do rei. E isso, querido, naturalmente parecia ser bom. Sim ou não? Comer da comida do rei, você imagina isso?
do mesmo alimento, da mesma comida que serviria ao rei, seria servido a esses jovens. O mesmo vinho, querido, que ia ser servido para o rei, querido, ia ser servido para esses jovens. E eu tenho certeza que não era um vinho de baixa qualidade. Eu tenho certeza que não era uma comida de baixa qualidade. O vinho, eu tenho certeza que não era um chapinha da vida. E isso, querido, naturalmente, parecia ser bom. Afinal, nós viemos lá de Jerusalém, estamos aqui como escravos e agora nós vamos comer da comida do rei. Nós vamos beber do mesmo vinho do rei. Isso para alguns, querido, poderia parecer algo assim, maravilhoso. Mas nós podemos ver que Daniel não caiu nessa. E por que Daniel não caiu nessa? Daniel não caiu nessa porque Daniel, ele tinha visão espiritual. Visão espiritual. Uma das características que esse rapaz tinha e que era muito forte na vida dele, era essa percepção espiritual, essa visão espiritual. Porque Daniel, ele via aquilo que ninguém via. Daniel enxergava aquilo que ninguém enxergava. Ele tinha essa visão espiritual. E ele teve a visão que aquelas comidas, queriam, eram oferecidas a ídolos. E comer aquelas comidas, queridos, significava contaminar-se espiritualmente. Por isso que eu falo, querido, que isso aos olhos naturais talvez parecia algo bom, mas Daniel tinha visão espiritual, ele tinha percepção espiritual, e ele viu o pior quando parecia que tudo estava indo bem. Ele viu o pior quando tudo parecia que ia o que bem, porque naturalmente comer da comida do rei, beber do vinho do rei, era algo bom. Mas ele viu o pior, quando as coisas pareciam que ia bem. E ele viu, querido, o que era de bom, quando tudo parecia que estava o quê? Ruim. Olha só, ele viu o que era ruim quando tudo parecia que ia bem, e ele viu o que era bom quando tudo parecia que estava ficando ruim. Lá no capítulo 2, a ordem do rei era o quê? Mata todos os sábios. E Daniel, diante dessa palavra, ele conseguiu enxergar algo de bom. Ele teve visão, ele conseguiu ver algo de bom, e de fato, querido, através da oração de Daniel, através da oração de concordância, junto com os seus irmãos, com os seus amigos, a Bíblia mostra que Deus deu a Daniel a visão daquilo que o rei tinha sonhado. Ou seja, ele viu que era bom no momento onde tudo parecia que era ruim. Amém, queridos? E eu quero dizer algo para você, querido. Caminhar com Deus é assim. Nem sempre, querido, caminhar com Deus, querido, vai ser só flores. Mas nós precisamos ter uma percepção como Daniel. E entender que no meio, querido, da situação difícil, entender que no meio da situação contrária, querido, nós teremos um escape, nós teremos uma saída que vai vir do nosso Deus, que vai vir do alto, que vai vir do céu. E também ter a percepção, querido, quando armarem para nós. Porque o inimigo é assim.
Ele arma, meu irmão. Ele arma. Eu preguei aqui no domingo de manhã e falei algo. O diabo, ele é tão ardiloso. Ele é tão ardiloso. Ele é tão tinhoso, querido, que se o crente não vigiar, o diabo é capaz de transformar uma bênção que o crente recebe de Deus numa maldição. Sabia disso? Ele é capaz de pegar uma bênção que o crente recebeu do Senhor e transformar aquela bênção numa maldição. O cara orou a vida toda por um trabalho, quando recebeu, sumiu da igreja. O cara orou a vida toda por um casamento, por uma família, quando adquiriu a família, querido, já não tenho mais tempo, tenho que cuidar da minha família agora, Deus. Ah, mas foi Deus que te deu, ué. A pessoa orou tanto por um filho, aí quando o filho nasce, o filho passa a ser problema para vir na igreja. Se a gente não tomar cuidado, querido, o diabo transforma uma bênção numa maldição. A pessoa recebe um ministério, recebe, querido, algo magnífico. Porque eu vou te dizer algo, querido, não existe nada mais honroso nessa terra de que ter um ministério em Deus. Não existe. Olha para o irmão que está do seu lado assim, não existe nada mais honroso na terra do que ter um ministério em Deus. A pessoa recebe um ministério, querido, do Senhor. Deus o chama, querido, para o ministério. E ela no início se dedica, no início, querido, ela faz e acontece. Mas depois, nas primeiras dificuldades, porque todos nós vamos ser provados, crente. Todos nós. Para saber se essa obra aí na sua vida, ela é de ouro ou se ela é de palha. O crente é provado pelo fogo, meu irmão. Se a obra é de palha, vai o quê? Sumir. Mas se ela é de ouro, querido, as impurezas vão ser tiradas pelo fogo e o ouro vai brilhar. O diabo é essa figura assim, que ele tem essa capacidade de às vezes, querido, pegar algo que é para ser bênção na vida do crente, e o crente, por não vigiar, permite que aquilo, querido, se torne algo, um tropeço na vida dele. Tropeço na vida dele. Ah, meu irmão, e eu vou te dizer algo. O diabo sempre foi diabo. Amém? Capeta sempre foi capeta, irmão. Sempre. E agora eu quero dizer algo para você. Mas eu vou te dizer algo. Eu nunca vi ele aprontar tanto igual ele está aprontando nesses últimos dias. Mas é muito. E tem muito crente caindo na lábia dele, meu irmão. Tem muito crente que não tem se posicionado. Tem muito crente que acha, querido, que não vai chegar nele. Eu contei uma historinha aqui um dia. Porque tem gente que acha assim, ah, bispo, isso aqui nunca vai chegar em mim. Nunca vai chegar. E aí o cara vive alheio. Cuidando do seu próprio umbigo, cuidando da sua própria vida, cuidando só dos seus. Não se entrega para Deus, não exerce o ministério que Deus deu a ele e fica cuidando de si mesmo. Eu contei a historinha aqui de um dia, querido, que um rato numa fazenda ficou sabendo que iam colocar uma ratoeira na fazenda. E o rato, ao ficar sabendo daquilo, ficou desesperado e foi lá na galinha e falou assim, eu fiquei sabendo que vai colocar uma ratoeira aqui na fazenda. A galinha olhou para o rato e falou assim, não posso fazer nada por você. Eu não tenho nada a ver com isso não. O ratinho saiu dali, que ele foi no porco, falou, eu fiquei sabendo aí, que vão colocar uma ratoeira aqui na fazenda. O porco olhou para ele e falou assim, eu não posso fazer nada por você, a única coisa que eu posso fazer é torcer por você. O
rato saiu dali, cabisbaixo. Foi, querido, lá na vaca da fazenda e falou: eu fiquei sabendo aí que vão colocar uma ratoeira aqui na fazenda. A vaca olha para ele e fala assim: a única coisa que eu posso fazer é orar por você, não posso fazer nada. Moral da história: a dona da fazenda com seu esposo colocaram uma ratoeira no paiol. Paiol é lugar onde armazena grãos. Aí um dia à noite, a mulher escutou a ratoeira, disparou. E ela saiu correndo no escuro, querido, para ir lá ver se tinha pegado o rato. A ratoeira tinha pegado uma cobra. E ela, no escuro, a cobra foi e picou a mulher. A mulher ficou ruim. Passou alguns dias, ela não melhorava, fraquinha. Nada. Aí, o marido falou: o jeito é fazer uma canja. Pegou a galinha e o quê? Matou. Vamos fazer uma canja. Fez a canja, deu para a mulher. Passou mais uns dias e nada da mulher melhorar, nada. Aí veio os parentes de longe para visitar ela, porque ela estava acamada, adoecida. Aí quando os parentes chegaram, o marido falou: agora a casa está cheia de visita, os parentes estão todos aí, eu tenho que matar o porco. Mataram o porco para dar de comida. Por fim, querido, a mulher não resistiu, morreu. Tiveram que fazer o quê? O velório. O dia do enterro, querido, veio gente de todos os lados, vizinhos, parentes de todo lado, querido. A fazenda encheu de pessoas. Aí o dono falou assim: agora a fazenda está cheia de pessoas aqui, os vizinhos vieram, os parentes vieram, eu tenho que alimentar todas essas pessoas aqui. Vamos matar a vaca. Já viu aquele negócio? Não tem nada a ver comigo. Nunca vai chegar em mim. Meu irmão, deixa eu dizer algo para você. Nós crentes, abre o olho. O governador do Pernambuco, essa semana, sabe o que ele fez? Que as pessoas, para assistir culto ou missa, vai ter que apresentar o cartão de vacina lá no Pernambuco. E fazer teste, querido, exame, para assistir culto. O teste do Covid. Crente, não abre o olho não, para vocês verem. Gente que não abre o olho não. Eu vou te dizer algo, querido. Nós estamos vivendo uma pandemia, estamos. É triste o que nós estamos vivendo, mas existe muita mensagem subliminar por trás dela. Muitas. E tem muito crente sendo enganado. Muito. Daniel tinha visão espiritual. Ele viu o que era ruim quando tudo parecia bom. E ele viu o que era bom quando tudo parecia que estava ruim. Visão espiritual. Por isso que Daniel foi o que foi, querido. Porque ele tinha visão. Outra coisa que a gente olha, querido, e vemos na vida deste jovem, é que Daniel, ele acreditava que ele poderia ser melhor, que ele poderia influenciar, que ele poderia ser melhor. E quando eu falo melhor, não é de altivez, que ele poderia ser melhor como pessoa, que ele poderia ser melhor, querido, do que ele já era. E que ele poderia influenciar pessoas. Quando ele decide: eu não vou comer. E quando ele vai até Aspenaz e diz assim: Aspenaz, permita que eu e os meus amigos, nós possamos comer apenas legumes. Que nós não possamos comer da mesa do rei, o alimento do rei, e nem do vinho, somente legumes. Aspenaz ficou com o coração estremecido, com medo.
porque sabia que se Daniel e os amigos tivessem uma aparência mais ruim do que os outros, ele e Aspenaz poderia morrer, e Daniel, por acreditar que ele poderia influenciar e ser uma pessoa melhor, ele olha para Aspenaz e diz assim: faz um teste. Faz um teste durante 10 dias. Daniel acreditava, querido, nisso. E depois de 10 dias, a Bíblia diz que a aparência de Daniel, dos seus amigos, era uma aparência melhor do que a dos outros jovens. E a Bíblia diz que, querido, o conhecimento e a sabedoria de Daniel era 10 vezes mais do que o dos outros jovens. Querida, Daniel acreditava, e depois dos 10 dias da dieta, Daniel estava, querido, melhor, com uma aparência melhor, ele estava fisicamente melhor, querido, do que os outros jovens. Meu irmão, Daniel decidiu não se contaminar. Daniel não foi negligente, querido, com aquilo que ele tinha recebido de Deus. Tem muito crente, querido, hoje sendo negligente com aquilo que ele recebeu de Deus. Tem muito crente na obra de Deus sendo negligente com aquilo que Deus confiou na mão dele, naquilo que Deus colocou na mão dele. Daniel não foi em nenhum momento negligente com aquilo que Deus confiou na mão dele. E olha que esse rapaz passou um perrepes, meu irmão. E olha que Daniel foi apertado de todos os lados, foi apertado de todas as maneiras. Estudiosos acreditam, querido, que Daniel até castrado foi. Você imagina um jovem da família real, com certeza Daniel tinha ali quase os 20 anos de idade, quando foi para a Babilônia, pertencente à família real, da tribo de Judá. Com certeza Daniel já tinha um casamento, querido, porque era assim naquela época. Com certeza Daniel já era pretendido, querido. Mas Daniel, queridos, sabia da sua responsabilidade. Daniel sabia do propósito que Deus deu a ele. Quando a gente não sabe o propósito que nós temos, a gente fica perdido, irmão. Daniel sabia do propósito dele. Daniel sabia para que ele foi chamado. E por isso ele superou todas as dificuldades. Por isso ele superou todos os momentos difíceis. Porque ele sabia qual era o propósito dele. Daniel não titubeou. Daniel não vacilou na fé. Porque ele sabia qual era o propósito dele. Infelizmente muitos, queridos, estão sendo negligentes. Outros, querido, estão achando, querido, que eles não precisam, querido, ter, como Daniel teve, se preparar para servir a Deus, se preparar, querido, para servir a casa de Deus. Estão sendo negligentes com a obra e com o ministério que Deus deu a eles. Daniel acreditava que ele podia influenciar e que ele podia ser uma pessoa melhor. Amém, queridos? Esse é o Daniel que nós estamos aqui pregando desde o dia 12. Desde o dia 12. Para encerrar. Sabe por que Daniel é modelo? É exemplo? Porque Daniel priorizava sua vida com Deus. Priorizava sua vida com Deus. Bispo, mas Daniel tinha muito tempo para orar.
Querido, tu acha mesmo que Daniel era um desocupado? Sendo governador na província da Babilônia, você acha que ele era? Sendo ministro na província da Babilônia, tu acha mesmo que Daniel era um desocupado? Porque tem gente que acha que crente que ora, só crente que é desocupado. Daniel priorizava a vida dele com Deus. Como eu falei, Daniel ele era constante. Ele priorizou o seu relacionamento com Deus. E por isso nós estamos aqui falando dele. Como exemplo, como modelo. Um modelo a ser imitado. Nós estamos aqui hoje pregando sobre Daniel, imitando, buscando imitar a vida deste homem. Porque ele priorizava a vida dele com Deus. Meu irmão. Daniel lá no capítulo 10, já estava com quase 90 anos. Daniel, ele estava orando, porque o coração dele estava angustiado, porque o povo que tinha voltado para Jerusalém estava com muita dificuldade de reconstruir o templo, com muita dificuldade de reconstruir a cidade. E por isso Daniel estava, querido, aflito, angustiado por isso. E naquele momento Daniel teve a visão do homem vestido de linho. Sua voz era como a voz de uma multidão. Suas pernas eram como um bronze polido. Seus olhos eram como uma chama de fogo, como tocha de fogo. Seu rosto reluzente como um relâmpago. Quando Daniel teve aquela visão, a Bíblia diz que ele ficou desfalecido, caiu no chão. O anjo segura Daniel pela mão. E ele fica em pé nos seus joelhos vacilantes, como diz a Bíblia, trêmulo por causa daquela visão. E o anjo olha para ele e diz assim: Daniel, não temas. Tu és um homem muito amado. Tu és um homem muito amado. Deus tem prazer na tua vida, Daniel. Deus tem prazer em você. Que coisa linda, né, irmãos? Querida, que eu e você possamos priorizar a nossa vida com Deus. Que nós possamos buscar, querido, ser melhores. Que nós possamos desejar influenciar pessoas. E não só ficar cuidando do nosso próprio umbigo, cuidando de nós mesmos. Pessoas assim, querido, é cheio de problema. Gente que cuida de gente, querido, é feliz. Gente que procura influenciar pessoas é feliz. Amém? Daniel superou tudo, porque ele queria influenciar, porque ele queria fazer a diferença na Babilônia. Amém? Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: querido, Deus não te chamou para ser todo mundo. Deus te chamou para influenciar. Amém? Glória a Deus. Amém, queridos? Então fique em pé em nome de Jesus. Pega a sua cartela em nome de Jesus. Vamos orar. Deus tem muito para fazer nas nossas vidas, querido.
Deus, Ele quer fazer coisas grandiosas em você e através de você. Quantos credes, aleluia? Oh, querido, Daniel tinha consistência. Levanta a sua cartela, em nome de Jesus, comece a orar. Fala: Deus, Senhor, eu tenho muitos pedidos aqui, eu creio que o Senhor vai responder cada um deles. Mas Deus, que eu possa ser consistente na fé, que eu possa ser consistente na minha caminhada contigo, Senhor, como Daniel foi, meu Deus. Em nome de Jesus, ore, meu irmão, por isso. Fala: Senhor, eu tenho muitos pedidos aqui, Senhor, e creio mesmo. Tenho uma fé que o Senhor vai responder cada um deles, e eu creio nisso, Senhor. Eu creio que o Senhor, ó Deus, vai responder cada pedido dos meus irmãos, cada oração que nós estamos fazendo aqui nesses dias. Elas são como sementes, Senhor, e eu creio, Senhor, em nome de Jesus, que estas sementes, ó Deus, elas vão, Senhor, crescer, e elas darão muitos frutos, ó Deus, em nome de Jesus. Mas que nós possamos, ó Deus, a cada dia ser melhores, possamos influenciar, possamos buscar, ó Deus, ter visão espiritual, ter sensibilidade, espiritual. Possamos, ó Deus, em nome de Jesus, priorizar a nossa busca, a nossa vida com o Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai. E que o Senhor, o Senhor é aquele que sonda, o Senhor é aquele que conhece os nossos corações. O Senhor conhece, Senhor, o mais profundo. O Senhor conhece o mais escondido, Senhor. Ó Deus, o Senhor conhece todas as coisas, meu Pai, em nome de Jesus. E o Senhor possa, Senhor, através, Senhor, da vida do meu irmão, da entrega, da busca, Senhor, do preço, Senhor, que ele tem pagado, Senhor, da disposição que ele tem tido para te buscar, para te servir, que tu possas honrar, Deus, a vida do meu irmão, que tu possas abençoar a vida dele, com as respostas que ele precisa, com os milagres que eles estão buscando, Senhor, em nome de Jesus. Ah, Deus de poder, ah, Deus, abençoa, Deus, a vida de cada um. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Continue orando, meu irmão, continue orando em nome de Jesus. Continue falando com o Senhor. Se você pode, ou se o irmão que está aí perto de você, do seu convívio do dia a dia, ora junto com ele, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, faça isso. Se o irmão não é do seu convívio aí do dia a dia, ore sozinho aí mesmo, em nome de Jesus. Mas continue orando em nome de Jesus. Pronto pra sentir e receber do teu poder. Seguir e conquistar, renova unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação e o teu poder pra curar as cadeias, quebrar com a
Aleluia. Levanta a sua cartela. Levanta o seu envelope da oferta especial que nós vamos entregar no sábado a Deus. Levanta agora em nome de Jesus mais uma vez. Repita comigo, fala: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu creio que cada oração que eu tenho feito nesses dias de campanha, Senhor Jesus, eu creio que são sementes que eu estou lançando no Senhor, e eu creio que cada uma delas vão crescer e vão dar muitos frutos. Eu creio, Senhor, que o Senhor me responderá, que o Senhor me abençoará, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, queridos? Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Amanhã, 19º dia da campanha, às 7 da manhã, 15 horas e às 20 horas. Na sexta-feira também. No sábado, somente às 19 horas e às 17h30, reunião com toda a liderança. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.